Oi, gente! Conheça a verdade sobre o Aoki, o Michael Jackson da Deep Web. Talvez você já tenha lido ou ouvido falar sobre uma figura muito estranha chamada Aoki. Aqueles que exploram, de maneira indiscriminada e predatória, o chamado mundo sobrenatural/paranormal ou que fazem da mentira o seu sustento vêm disseminando diversas histórias macabras, envolvendo esse personagem, desde o início de 2019. Basicamente, dizem que o Aoki apareceria na casa de crianças, que insistem em ficar acordadas durante a madrugada, mais precisamente às 3 horas da manhã. Em princípio, o Aoki apenas assustaria essas crianças ao fazer um determinado som, semelhante ao que o cantor Michael Jackson, falecido em 2009, fazia em algumas músicas, Billie Jean ou The Way You Make Me Feel. Aliás, a aparência do Aoki também lembraria o próprio Michael Jackson, porém com uma fisionomia muito mais sinistra. Isso é algo semelhante ao que ocorreu com a Momo, que apesar de nunca ter deixado de ser apenas uma escultura de uma jovem mulher com longos cabelos negros, grandes olhos, um largo sorriso e pernas de pássaro, acabou viralizando entre adolescentes e crianças. A diferença é que, no caso da Momo, essa imagem macabra foi utilizada para propagar desafios, através do WhatsApp, envolvendo uma série de atos perigosos por parte dessas crianças e adolescentes. Além disso, muitos dizem, de maneira irresponsável, que o Aoki seria uma nova Momo. Enfim, será que o Aoki realmente existe? Ele realmente aparece nas casas de crianças às 3 horas da manhã. Verdadeiro ou falso? Toda essa história é falsa. Não existe nenhum monstro ou ser sobrenatural chamado Aoki. Vamos explicar direitinho a realidade por trás desse caso para vocês. A origem do nome. Em primeiro lugar, é necessário explicar de onde vem o nome Aoki. Inicialmente, muitos acreditaram que esse nome tivesse, inclusive, uma origem japonesa. Porém, na verdade, sua origem é muito mais banal e simplória. O nome teve origem na interpretação fonética errada de uma frase da música Smooth Criminal, lançada em 1987, pelo Michael Jackson. A frase é, Annie, are you okay?, que é repetida à exaustão ao longo da música. Ao ser falada rapidamente, algumas pessoas, principalmente de origem latina, com o tempo passaram a interpretar de forma jocosa essa frase como se o cantor falasse N, Aoki ou N, Ayovaki. É interessante notar que essa interpretação fonética errada circula há anos na internet, aparecendo em diversos sites, inclusive de notícias, porém nunca foi associada a nenhuma criatura sobrenatural, exceto recentemente. A origem do personagem mais associado ao Aoki. No começo dessa postagem publicamos algumas imagens atribuídas ao Aoki, mas aquela figura sombria é, na verdade, tão somente um boneco animatrônico. Sua primeira aparição na internet aconteceu em 26 de julho de 2009, no YouTube. Em um vídeo intitulado Michael Jackson Animatronic Sculpture, um usuário chamado Thomas Restorff alegou ter utilizado o busto de um animatrônico chamado Vovô e Alive Elvis, e aplicou uma máscara ao mesmo, de modo a criar uma escultura única, ou seja, o boneco sequer anda, apenas movimenta de forma limitada o rosto. Vale ressaltar ainda, que o vídeo foi publicado cerca de um mês após a morte do cantor, e que esse boneco teria sido colocado à venda, no eBay. Curiosamente, o usuário Thomas Restorff republicou o vídeo do seu boneco animatrônico em 2012, porém com um título ligeiramente diferente, Michael Jackson Animatronic Sculpture é o Aoki. Nesse ponto, no entanto, é difícil saber se esse título é realmente datado de 2012 ou se sofreu alguma modificação ao longo do tempo. A única certeza é que ambos os vídeos só fizeram sucesso depois da viralização recente das histórias sobre o Aoki. Independentemente disso, o termo Aoki não é de autoria desse usuário, uma vez que já circulava na internet antes dessa data, e ainda não estava sendo associado a nenhuma suposta criatura sobrenatural aparecendo para crianças às 3 horas da manhã. A recente disseminação do Aoki na internet.
No dia 3 de janeiro de 2019, um usuário brasileiro no YouTube chamado Lucas Edit publicou uma outra versão do vídeo Michael Jackson Animatronic Sculpture. Intitulado Michael Jackson encontrado vivo em terreiro de Macumba no Ceará, cenas fortes do estado atual dele, o vídeo não tem sentido algum. De qualquer forma, o trecho final remete a um vídeo publicado em 7 de novembro de 2018, por um outro usuário brasileiro chamado Derek Marques. O vídeo foi intitulado como Michael Jackson é encontrado vivo em terreiro de Macumba no Piauí. Novamente, sem sentido algum. Aliás, ambos os vídeos, se somadas as suas visualizações, foram assistidos pouco mais de 25 mil vezes. Resumindo, um vídeo publicado há cerca de 10 anos ressurgiu como se fosse uma novidade na internet. Com o passar das semanas, outras pessoas se aproveitaram da situação para criar histórias fantasiosas sobre um suposto ser sobrenatural chamado Aoki, e o mesmo acabou viralizando ao redor do mundo. Alguns, inclusive, o apelidaram de Michael Jackson da Deep Web. No entanto, conforme podemos perceber, tal criatura sobrenatural não existe, é apenas um boneco. Um viral e um problema em potencial. Muitos sites de notícias vêm atribuindo a invenção de tais histórias macabras com a tentativa de alguém capitalizar, ou seja, ganhar dinheiro se aproveitando do lançamento de um documentário chamado Live Neverland, produzido pela HBO e pelo Canal 4. Esse é um polêmico documentário, visto que aborda supostos casos de abuso sexual cometidos por Michael Jackson. No entanto, até o momento ninguém conseguiu identificar com precisão quem começou a inventar tais histórias sobre Aoki. Aparentemente, as histórias sobre o Aoki afetaram mais o México. Prova disso, é que as autoridades do estado de Baja California Sur, através da Polícia Estatal Cibernética, no Facebook, resolveram divulgar recentemente um comunicado alertando que essas histórias são falsas. Apesar da propagação das histórias sobre Aoki não envolverem nenhum tipo de desafio, crianças e adolescentes podem acabar compartilhando tais vídeos e memes, que foram criados a partir das histórias, porque está se tornando viral e popular no momento. Porém, tal situação tem o potencial de propagar distúrbios do sono, pânico e ansiedade, principalmente em crianças pequenas. Conclusão: as histórias envolvendo um suposto ser sobrenatural chamado Aoki são falsas. O suposto ser ou entidade maligna também não existe. Tudo isso não passa de uma invenção propagada pela internet, aproveitando-se de um vídeo publicado em 2009, que nada tinha a ver com tais histórias de terror. Infelizmente, pessoas que não tinham mais o que fazer requentaram esse vídeo, que antigamente ninguém dava a menor importância. Além disso, diversos vídeos sensacionalistas divulgados no YouTube, inclusive de pessoas que alegaram ter entrado em contato ou invocado esse ser, que não existe, colaboraram consideravelmente para que isso viralizasse. Felizmente, ao menos até o presente momento, tais histórias envolvendo o Aoki não induzem a realização de quaisquer desafios ou atos considerados perigosos. Apesar de isso ser algo que adultos considerariam como algo banal, crianças e adolescentes são extremamente vulneráveis a essas histórias. Todo cuidado é pouco. Quem gostou não se esqueça de deixar seu joinha. Tchau.